Queridos, eu quero compartilhar com vocês algo que Deus colocou no meu coração desde o começo dessa semana. E sempre que nós somos expostos à palavra com o coração aberto, existe uma grande diferença entre a gente ler a Bíblia e estudar a Bíblia e viver a Bíblia. A gente pode ler a Bíblia como um livro normal, a gente pode estudar a Bíblia como um conhecimento teórico, conhecimento histórico, e a gente pode buscar a Bíblia como um estilo de vida para viver aquilo que Deus está propondo para a gente. E é gostoso demais, querido, que quando você começa a se relacionar com a Bíblia nessa perspectiva, você, isso está disponível para qualquer um, querido, não é só para pastor. Quando a gente começa a se relacionar com a Bíblia para viver aquilo que a Bíblia está nos propondo, as coisas elas começam a acontecer de uma forma sobrenaturalmente natural e naturalmente sobrenatural. Não entendi, embolou. O que a gente considera sobrenatural é um ambiente onde Deus atua. Nós estamos no ambiente natural. Quando a gente sobe uma dimensão, quando a gente é elevado uma dimensão, quando Deus manifesta aquilo que é incomum, aquilo que não é normal, aquilo que não é natural, nós consideramos o sobrenatural. Só que tem um detalhe. O sobrenatural é o ambiente natural de Deus. Existe o natural do homem e existe o ambiente natural de Deus. E quanto mais nós nos conectamos com o céu, quanto mais céu e terra é unido na nossa vida, quanto mais vivemos aquela realidade da oração dominical, ou como a maioria conhece, a oração do Pai Nosso, venha o céu, seja feita aqui na terra como é no céu, a sua vontade seja feita, que aconteça aqui na terra como é no céu. No céu, querido, tudo é normal. Ninguém se surpreende com nada no céu é tudo normal, tudo perfeito, está tudo em ordem, não tem enfermidade no céu, não tem angústia no céu, não tem depressão, ansiedade, estresse, não tem frustração, não tem inimizade, não tem nada disso no céu. E esse ambiente do céu, quando nós começamos a buscar viver aqui na terra, é a hora que a nossa vida começa a se tornar diferente, porque o natural é angústia, depressão, perturbação, casamento em crise, problemática, vida financeira abalada, enfim, o emocional desestruturado. Quanto mais nós conectamos com a Bíblia, com a palavra para isso, mais a nossa vida vai se tornando cada vez melhor. E como eu disse, isso não está disponível só para líderes, mentores, títulos, pastores, semideuses, quarta pessoa da Trindade na terra, o quinto homem da fornalha. Não está disponível só para essa galera, irmão. Está disponível para mim e para você, é só a gente buscar. O caminho está aberto, já foi aberto, o véu já foi rasgado. Amém, queridos? Temos livre acesso ao Senhor, temos intimidade, temos relacionamento e podemos ter relacionamento com Deus, que é um Deus de relacionamento. E esse Deus, querido, ele está querendo tratar com a gente, ele está querendo falar com a gente. E quando a gente começa a se relacionar com isso, ele fala. E desde o começo dessa semana, Deus colocou algo interessante no meu coração e geralmente eu gosto de dar temas, né, o título da pregação, até para a pessoa, né, se situar, ficar mais fácil de encontrar lá no YouTube também. E eu estava pensando em uma coisa assim, o caráter de Deus é imutável, o caráter de Deus não muda. O método, algumas estratégias, elas podem mudar em alguns momentos, mas o caráter de Deus não muda, o plano de Deus já está estabelecido desde a eternidade. Deus é um Deus de, como diz o Salmo 90, de eternidade em eternidade tu és Deus. Então, quando fala de eternidade, sim, é para multiplicar o tempo da eternidade que a gente não consegue contar. Então, antes da história, Deus já é Deus, depois da história, Deus vai continuar sendo Deus. O plano de Deus, se você for ler Gênesis, você lê Apocalipse, você lê toda a história no decorrer da Bíblia, você vai entender, você vai perceber que Deus sempre teve um plano. Deus sempre teve um plano. Deus sempre projetou algo. E a Bíblia fala que os planos de Deus não podem ser frustrados. Ele vela e zela pela palavra dele. E qual é o plano de Deus? Qual é o principal plano de Deus? É ter intimidade com seus filhos. Relacionamento. Não é muito, né? Ou sim? Porque vê se não parece que foi sempre tão difícil, querido, Deus ter intimidade, não da parte de Deus, mas do homem. Era assim no Éden, começou tudo perfeito no Éden, tudo muito lindo, tudo muito organizado, muito lindo, e a única coisa que Deus queria com seus filhos ali era amizade, relacionamento,
trocar ideia, todo dia tinha um encontro. Você já imaginou, irmão? A gente quando para orar, quando a gente entra no nosso quarto, que a gente quebranta o coração, se entrega de verdade, com sinceridade, a nossa vida é transformada. Você já imaginou todo dia Deus vir se encontrar com você? Como era com Adão e Eva? E era assim, Deus sempre projetou isso. E no final, em Apocalipse, também fala sobre isso. Eu quero falar sobre alguns trechos, eu vou ler Apocalipse agora, se você puder abrir sua Bíblia aí, Apocalipse 3. O verso é o 8. Eu vou ler o verso 8 e eu vou deixar claro do que está se falando. Perdão, querido, não é 3 não, é 13, tá? Confundi. Treze, 8. E o adorarão todos que habitam sobre a terra. Eu queria só para você entender, porque aí parece que é meio esquisito, mas está falando da galera que vai adorar a besta, tá? Mas eu não vou falar da besta, pode ficar tranquilo que eu não vou entrar no Apocalipse, eu quero pegar só a última parte do verso. E o adorarão todos que habitam sobre a terra, aqueles cujo nome não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que eu quero que você pegue aí é do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Queria parar para perceber como Deus tem o controle das coisas. Lá no Éden, quando veio a consequência, quando veio a sentença do juízo de Deus para o homem, para a mulher e para a serpente, em Gênesis 3,15, Deus falou para a serpente: e você, serpente? Virá aquele da semente da mulher, aquele que você vai ferir-lhe o calcanhar e ele vai pisar a sua cabeça. Falando de Jesus, já profetizando, já declarando sobre Jesus. Isso aconteceu, o plano do Senhor sempre teve, Deus sempre teve o controle, o plano dele sempre foi esse, sempre ele teve o controle. Agora, qual é o plano? A gente está chegando no final do ano, aí vem aquele espírito natalino, aí tem gente que bota pisca-pisca, fica com um coração mais amoroso, reconciliador, com facilidade para fazer, para perdoar algumas pessoas, para juntar a família. Aí tem gente que veste roupa vermelha para ficar igual Papai Noel, tal, porque... Brincadeira. E esse espírito muito legal, né? A galera começa a pensar o que vai comer no final de ano. Algumas pessoas se preparam, começam a malhar para o projeto verão, final do ano. Outras começam só a pensar no que vão comer mesmo, não se preocupam com o que vão malhar, né? Para não compensar. Aí outras já ficam pensando no pós-festa, vão ter que malhar, ou então vão ter que emagrecer aquilo que comeram pra caramba durante a semana do Natal e Ano Novo. Agora, quando a gente vem com esse sentimento de Natal, já tem alguns anos que algo tem permeado no meu coração, que é o seguinte: beleza, Natal é época que a galera usa para dar presente e tal, e é bom ganhar presente, amém, querido? Amém, que é bom ganhar presente. Agora é bom dar presente também, amém, querido? É muito bom, eu gosto de dar presente, tenho prazer nisso, é bom. E quem planta, colhe, né, irmão? Quem dá presente, colhe presente. Então vamos deixar o ciclo da bênção girar, a roda da bênção girar, né? E eu tenho pensado o seguinte: quando a gente pensa em Natal, a gente só pensa no nascimento de Jesus, não é? É comemorada essa data, e embora biblicamente não tenha essa confirmação da data do nascimento, eu tenho a minha teoria, eu tenho a minha compreensão. A minha teoria não é uma teoria... A minha teoria é que Jesus, para nós aqui na data do Brasil, nasceu em abril, por uma série de fatores, por conta do mês que era Páscoa, e o Cordeiro tinha que ter um ano, e Jesus, ele foi tudo que era profecia, Jesus cumpriu. Então, uma vez que Jesus tinha uma determinada idade, quando ele morreu, tinha a ver com a idade que ele tinha nascido. Então eu acredito, por alguns fatores,
que Jesus nasceu para nós aqui no mês de abril. Mas enfim, mas não tem problema, ele nasceu. A coisa mais importante é que ele nasceu, amém, querido? Amém. Agora, você já parou para pensar, Jesus nasceu, vamos comemorar, é Natal, dia 25, vamos reunir a família e tal. Mas e se a gente só pensar no nascimento? Jesus nasceu, mas teve um monte de gente que nasceu. Por que Jesus foi diferente? Alguém pode perguntar, porque ele morreu. Mas um monte de gente também não morreu? João Batista morreu, Paulo morreu, Pedro morreu, Melquisedeque morreu, um monte de gente também não morreu. Por que a morte de Jesus foi diferente? Porque ele morreu por mim e por você. Essa é a grande diferença. Já estava no plano do Senhor. E o tema da mensagem de hoje é: não existe plano B. Você pode falar para alguém? Fala para alguém do seu lado aí. Ó. Eu não tenho costume de ficar falando esse negócio. Fala para alguém que está do seu lado. Mas pode falar, é porque é profético esse negócio. Não existe plano B. Fala aí, olha para alguém que não está do seu lado, mas você olha para alguém aí e fala: não existe plano B. É bom que você dá uma olhada para essa irmã bonito está na sua frente. Olha só tem gente bonita aqui, né, irmão? Só tem gente bonita aqui. A começar dos mais velhos, só tem gente bonita. A questão, querido, é o valor da morte de Jesus é porque ele morreu no meu lugar e no seu lugar. Isso já estava no plano. A gente acabou de ler aqui agora. Desde a fundação do mundo, o Cordeiro já foi morto. Ou seja, Deus, quando viu aquela besteira que aquele casal fez, ele já tinha tudo sob controle, ele já tinha tudo na palma da sua mão, já tudo controlado. Ele disse: está tranquilo, está tudo sob controle. Ele morreu. Agora, para que ele morreu? Para que Jesus veio, irmão? Só para poder ter a data do Natal e o comércio ser ativado. Glória a Deus pelo comércio ser ativado. Amém, irmão? Amém, pessoal do comércio, pessoal das vendas aí, amém? Pessoal da beleza aí, amém? Glória a Deus, comércio ativado, tá glória. Mas não foi só para isso. Eu quero ler um outro texto, que esse está lá em João 3. São 2 versículos. O primeiro que eu vou ler, muito conhecido, que é o João 3,16. Mas eu também quero ler o 17. Porque o 17, queridos, ele tem uma relevância que a maioria das pessoas não lê, não percebe. Diz assim, a missão do filho. O 16, o 3,16 é aquele que eu acho que a grande maioria de vocês podia até falar de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora o 17, cara, ele revela ainda mais do amor. Ele está dizendo para que Jesus veio, mas não parou por aí. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, não foi para a casa cair, não foi para Jesus apontar: você é pecador, você está em pecado, você tem que ir para o inferno. Não foi para isso. Ele enviou o Filho não para que o mundo fosse julgado. Olha só que coisa linda. Mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quando em todo o seu controle Deus, que já tinha todo o seu plano, eu é que sei que planos, que pensamentos eu tenho sobre vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz, de fazer vocês prosperarem, não de vocês darem errado. Vem aqui essa questão, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A gente começa a analisar, queridos, e a gente começa a juntar outros textos da Bíblia. E, cara, sempre Deus teve o plano de ter intimidade, sempre Deus teve o plano da nossa vida dar certo, das coisas fluírem bem, de nós sermos amigos um do outro, da gente ser amigo dele. A Bíblia fala que quando nós somos amigos do mundo ou do pecado, nós somos inimigos de Deus. Aí, será que esse texto está ali para poder dizer que Deus quer ser nosso inimigo? Ou está dizendo o que a gente vai fazer para ser inimigo de Deus? Quando a gente começa a ler a Bíblia com a intenção de compreender, de buscar para melhorar a nossa vida, a gente vai começar a entender, cara, que as coisas sempre têm propósito. Deus sempre teve propósito de tudo dar certo, da relação dar certo, de tudo fluir bem, de nós prosperarmos financeiramente, mas também prosperarmos espiritualmente e emocionalmente. Quando a gente começa a entender isso em Deus, a gente começa a buscar um outro padrão de vida, um outro estilo de vida, inclusive começar a filtrar com quem a gente anda, a quem a gente abre o coração quando a gente não está bem, que tipo de conselho a gente vai ouvir quando a gente se abre, a gente rasga o nosso coração pedindo um conselho para alguém, que tipo de amizade nós temos, o que os nossos amigos estão buscando, o que eles querem para a vida deles, eles querem mais intimidade com Deus? Eu confesso para vocês, eu venho
buscando, eu tenho me desafiado de uma forma muito intensa contra mim mesmo, contra essa natureza velha, essa carne, esse homem interior, esse homem natural, que a Bíblia chama de carne, e a carne ela busca as coisas da carne, as concupiscências, a carne quer isso, a carne ela quer ser alimentada desse veneno que é o pecado. Mas eu tenho buscado, queridos, eu falo como o apóstolo Paulo, eu ainda não julgo ter alcançado, mas uma coisa eu faço, eu prossigo para o alvo, e não dá para prosseguir para o alvo olhando para trás, a gente já falou sobre isso uns dias atrás aí. Mas uma coisa eu tenho feito, cara, que é filtrar meu pensamento, filtrar meu sentimento, filtrar como eu olho para as pessoas. Vocês já perceberam como nós temos a facilidade de julgar pessoas, às vezes pelo jeito delas, como elas se vestem, o jeito que falam. Às vezes a gente julga as pessoas porque elas nos fazem lembrar alguém que nos fez algum mal lá atrás. Pô, um cara que fez muito mal tinha um topete igual esse cara. Aí quando bate o olho, o cérebro conecta com aquele cara que fez mal. Não fui com a cara desse cara, não é o caso. Amém? Já gostei de você. Amém? Também acompanhado, gente boa, né? Você entende? Então, quando a gente começa a filtrar isso, a gente começa a filtrar como eu olho para as pessoas, como está o meu coração, eu tenho facilidade de perdoar, ou eu fico nutrindo dessa coisa? Porque o plano de Deus foi que o nosso coração estivesse livre. Porque se o meu coração não estiver livre, querido, a Bíblia fala, como eu posso dizer que eu amo a Deus a quem eu não vejo, e eu não amo o meu irmão a quem vejo? A Bíblia fala que eu sou mentiroso. Ah, eu amo meu irmão, eu amo. E não ama nada, não se importa com a dor do outro, porque no Natal a gente começa a ter essa inclinação, né, de abraço, aquela coisa toda. Agora, como é que vai a nossa vida no que diz respeito a essa intimidade com Deus? A esse plano principal, o plano perfeito dele, que é sempre estar em união, em amizade com seus filhos. Como que está a sua vida hoje? Ele morreu por você, para te salvar, para te perdoar, para apagar a sua história, para limpar e te dar um fim maravilhoso. E como é que você está nesse negócio? O que suas decisões têm gerado? O que seu temperamento tem gerado? Como você perdoa ou não? Tem facilitado ou dificultado a sua relação com Deus? Sabe por que existe uma confusão muito grande? Algumas pessoas acham que Deus ele é um Deus mau, brabinho, né? Que fica muito chateado com a gente quando a gente peca. E outras pessoas acham, inclusive eu tive a oportunidade de conhecer um ministro que ministro de renome, e que na época ele estava dando uns vacilos, ele chegou e disse, Deus não é o abominável homem das neves. Descartando o senso de justiça de Deus, porque Deus ele é bom, ele é maravilhoso, mas chega uma hora que a Bíblia ela tem vários episódios onde a paciência de Deus acabou. Vocês sabiam que a paciência de Deus tem limite? A paciência de Deus acabou com algumas pessoas na Bíblia. Deus foi dando oportunidade, e algumas pessoas elas vão vivendo como se não fossem morrer, como se Jesus não fosse voltar e como se não fosse ter juízo. Aí quem tem nos acompanhado fala assim, pô, já vem Ronan falando de céu, de juízo. Não, Jesus, ele prometeu, vai acontecer. Não dá para a gente viver nos extremos onde eu acho que eu posso fazer tudo que eu quiser, porque Deus é bom, Deus é amor, Deus é maravilhoso, Deus é lindo, né? Deus é bom, Deus é misericórdia, Deus ele me ama. E nem preciso viver com medo de Deus. Ai, eu não posso pecar, eu pequei. Todo extremo, ele é perigoso. Agora, onde está o ponto de equilíbrio? Conhecer o plano de Deus. Qual é o plano de Deus para a minha vida? Qual é o plano de Deus primeiro, para todos? É que todos sejam salvos. Timóteo chega a dizer, apóstolo Paulo lá em Timóteo chega a dizer, que é desejo do Senhor que todo homem, que todos sejam salvos. Agora, o verso 17 já deixou claro que nem todo mundo vai ser. O plano A de Deus, e foi interessante que a gente tem que ter uma experiência para contar na hora do plano da pregação, né? Para a coisa ser vivencial mesmo. Hoje é um culto, né? Todo culto é especial e hoje é um culto especial de Santa Ceia, vamos ter um momento da Santa Ceia, do compartilhar do pão, do cálice, e a gente também combinou de fazer um movimento aí de uns alimentos depois. Amém, querido? Amém? Né? Tem um negócio aqui, já tem um negócio guardado, glória a Deus, aleluia. As crianças estão lá no culto infantil, não é na salinha, não é na desova de criança, tá bom? Não é na desova, é no culto infantil.
e tá rolando alto mistério de Jeová lá. E foi interessante, porque a gente tinha combinado de trazer algo hoje, né, para a gente comer depois junto com vocês. E aí deu errado, porque a pessoa que fica, né, sempre providencia para a gente não podia providenciar, e estava tudo tranquilo e tal, e beleza. E aí? E o plano B? Tem a ver com a pregação. Aí, Renata, né, as mulheres, às vezes, primeiro elas ficam um pouco apreensivas. E meu amor, está quase na hora, está aqui em cima da hora, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Eu disse, meu amor, já te falei sobre o que eu vou pregar hoje. Eu vou pregar sobre não existe plano B. Então não tem plano B do lanche, não tem plano B do que nós vamos comer. Qual é o plano A? Ela olhou para minha cara assim. O plano A é a gente lanchar. Eu falei assim, então nós vamos providenciar alguma coisa dentro do plano A. Se o plano A é lanchar, nós vamos providenciar alguma coisa para lanchar. O que vai ser, não é o caso. Com Deus é mais perfeito, com Deus é mais lindo ainda. Deus não tem plano B. Deus não tem plano B para a tua vida, mano. Deus não tem plano B para a sua vida. Ah, eu criei a Paula com propósito, lá do Salmo 139. Todos os dias da vida da Paula estão escritos no livro do Senhor. Aleluia, do começo ao fim está tudo escrito. O plano é esse. Aí porque a Paula, o Ronan, o outro, o Zezinho, a Mariazinha decidiu errado. Aí Deus vai botar a mão na cabeça. Ai, agora, ai meu Deus do céu, não sou eu mesmo, Deus sou eu mesmo. O que eu vou fazer agora? Vocês acham que Deus age assim, irmão? Eu tomo uma decisão errada, aí eu mudei o plano de Deus. Está escrito, irmão, está escrito, está estabelecido. Aí Deus vai ter que se virar de dar um jeito para agora cumprir o plano A, ou Ele vai ter que dar um jeito para criar um plano B para a minha vida e para a sua vida? Claro que não. Deus tem um plano A, que é o plano perfeito, é o ideal, é o certo, é o correto. Quando nós estamos caminhando nesse entendimento, a gente começa a caminhar para conhecer o plano, conhecer o projeto. Está escrito no Salmo 109, está escrito que todos os meus dias estão escritos no livro dele. Beleza, o que está escrito? Eu quero saber. Porque eu já não aguento mais ser trouxa, eu não aguento mais ser bobo, eu não aguento mais errar, eu não aguento mais ser esperto demais, eu não aguento mais ser um monte de coisa. E a minha vida está numa proporção onde eu sei que não é a melhor vida. Eu estou vivendo nesse momento, falando de mim, é um exemplo real. Eu estou vivendo um dos melhores momentos da minha vida, mas eu tenho certeza, convicção, que não chega perto do que Deus projetou. Que Deus planejou é muito maior, muito melhor do que esse aqui agora. Amém, queridos? Independente se você está vivendo o melhor, mais ou menos, ou uma temporada não muito boa da sua vida, pode ficar em paz. O que Deus tem para você é muito melhor do que você está vivendo agora. Ainda que você esteja vivendo o melhor momento da sua vida, aleluia, glórias e glórias, Deus tem muito mais e muito melhor. Amém? A questão que a gente precisa começar a entender é que se Deus não tem um plano B, Ele tem um plano A, e eu e você que temos que nos enquadrar, a questão é o quanto nós estamos nos importando com o plano A dele. O quanto de fato a gente está fazendo, está buscando conhecer esse plano A. Beleza, está escrito, então o que está escrito? Aonde que está escrito? Na Bíblia. Mas o que está escrito na Bíblia? Eu não sei, tem 31 mil e poucos versículos. Eu só sei uma meia dúzia, pastor? Ou eu só sei o Salmo 91, Salmo 23? Cara, se na sua vida existem áreas que não estão dando certo, não é porque Deus mudou de ideia e agora Ele está te punindo. Não é porque Deus, Ele agora, tá vendo, Ele fez errado, então toma aí agora. Não quer me obedecer, não, então toma. Não tem a ver com isso. Nosso Deus é um Deus de amor e misericórdia, só que Ele é um Deus, querido, que... Eu falei uns cultos atrás que existem algumas coisas que Deus não pode fazer. Uma delas é tirar o nosso livre-arbítrio. Agora, Deus também não tem culpa nenhuma da consequência de como nós usamos o livre-arbítrio. Eu falo do jeito que eu quiser com a minha mulher, mano. Quem manda sou eu, porque eu sou o mentor, eu sou o sacerdote, eu sou o cabeça do lar, eu sou o braço forte, eu que mando, eu falo do jeito que eu quiser. E Deus tem alguma coisa a ver se o casamento não der certo, porque eu falei do jeito que eu queria? O diabo se levantou contra mim e foi. O diabo falou, não, eu não. Você que é brabo demais, você que é impaciente, você que é intolerante, você que... O diabo ainda falou, não tem nada a ver com isso não, mano. Eu só gostei e te ajudei agora. Quem decidiu foi você. Será que até quando que a gente vai se distrair
Aliás, deixa eu ser um pouquinho mais... quando eu estou falando e me incluo... Quando eu estou falando e posso me incluir, querido, eu posso falar mais duramente, que eu não estou falando para você. Eu já falei várias vezes que quando eu estou pregando para mim também, para todo mundo. A palavra precisa primeiro passar em mim, pela minha vida. Então, assim, jamais será dedo apontado para você. Será que a gente não está ou distraído ou convenientemente não refletindo sobre isso? Por que convenientemente? Porque dá trabalho mudar, dá trabalho emagrecer, dá trabalho manter atividade física, dá trabalho prosperar financeiramente, honestamente, dá alguns trabalhos. Agora, será que não é muito cômodo eu não querer pensar nisso para eu não mudar? Será que não é cômodo eu não querer conhecer os projetos de Deus? Pode ser que tenha alguma coisa no projeto dele que vai me dar trabalho, que eu vou ter que mudar meu jeito, vou ter que mudar meu jeito de administrar o dinheiro, vou ter que mudar meu temperamento, vou ter que mudar... Será que não é muito cômodo não conhecer para não ter que ter o trabalho? A pergunta é, e até quando você vai deixar de viver o melhor de Deus porque não se importa com isso? Ou até quando nós vamos, deixa eu me incluir também, porque até quando a gente vai achar que a vida que a gente tem, Deus tem culpa disso? Até quando a gente vai achar que a vida é isso mesmo, que o problema é do governo, é o prefeito, é o governador, é o presidente, são os políticos corruptos? Até quando, irmão? A Bíblia deixa claro o tempo todo que o sistema do sistema humano nunca governou mais sobre a vida de um servo fiel do que o governo de Deus. A prova disso está lá em Gênesis, quando Sodoma e Gomorra estavam para ser destruídos por conta do pecado, da perdição total. Aí Deus olhou e falou assim, não, eu vou tirar quem eu entendo que é justo. Abraão falou, se tiver algum justo, se tiver, eu não destruo a cidade. Ah, só tem um cara, então tira o cara, eu destruo a cidade. Em todo o tempo, querido, da Bíblia, a gente vai ver que tinha no mesmo ambiente dos seres humanos, na terra tinha gente boa e gente ruim. Aonde tinha gente boa, Deus protegia, Deus poupava, Deus fazia dar certo. No Egito foi a mesma coisa. A galera do Egito, lá com o faraó, das 10 pragas, as pragas pegavam a galera que não era de Deus. A galera que Deus estava tranquilo, soltando pipa, jogando bola de gude, jogando play, jogando Free Fire lá, a galera jogando... A galera do Free Fire aí dando glória a Deus. A galera do Egito que não vinha, o mal não veio sobre aqueles que estavam guardados, marcados pelo sangue do Cordeiro, que já era um ambiente profético do sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz. Aonde que está a nossa responsabilidade? Eu preciso trazer isso para a nossa responsabilidade. O que na sua vida não dá certo, mas que tem a ver com você, não tem a ver com a mulher, não tem a ver com Deus, não tem a ver com o diabo, não tem a ver com nada. O que na sua vida não dá certo? O que na minha vida não está dando certo porque eu não estou fazendo? Porque o plano A de Deus é de nos fazer prosperar, é de nos salvar. O plano é para a gente ir para o céu, estar no céu. E daqui a pouco, querido, quando tudo isso aqui acabar, vai acontecer realmente, céu e terra vão se unir, o céu vai descer para a terra. Você tem noção do que é isso? E eu e você vão fazer parte disso? Amém, querido? Amém, querido? Amém? Querido, vai chegar um tempo, pensa aí, irmão, vai chegar um tempo que a Bíblia fala que o leão e a zebra vão pastar juntos. Você já imaginou? O leão vai pastar junto com a zebra, irmão. O leão vai olhar para a zebra e não vai querer comer a zebra, irmão. E eu vou fazer cafuné no leãozinho. Eu me amarro, mano, eu tô doidinho para isso. É sério. Esse é o plano de Deus, é a perfeição, é a prosperidade, é o rompimento. Agora a gente precisa, querido, pensar sobre isso. A gente está aqui hoje para isso. Jesus já veio, Jesus já nasceu. Um filho se nos deu, seu nome será maravilhoso, Deus forte, conselheiro, paz da eternidade, príncipe da paz. E o principado estará sobre os seus ombros, o governo estará sobre os seus ombros. Que coisa linda. Está lá em Isaías 9, versículo 6, e o comecinho do 7, coisa linda. Ele já veio, já cumpriu, já nasceu, já levou sobre ele toda a nossa enfermidade, o castigo que nos traz a paz, também estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos curados. Já aconteceu, já foi, já deu. Mas além disso, ele morreu, e não só morreu, ele ressuscitou. E a Bíblia fala, querido, que quando ele ressuscitou, que ele pisou, que ele tomou, que ele envergonhou o diabo e seus demônios, a Bíblia fala também que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos também vai me ressuscitar para aquele grande dia.
Você pode dizer amém para isso, querido? Você não tem pacto com a morte quando você está em Deus. A morte não vai conseguir prender você. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está o inferno, o seu aguilhão? Aonde que você pode dominar alguma coisa? Aleluia. Quando ele ressuscita e ele faz com que toda profecia até ele se cumpra, ele agora começa a trazer comandos para mim e para você. Comandos, o que a gente precisa fazer? Está cansado e sobrecarregado? Vem em mim que eu estou facinho. Jesus chama, deixa que eu carrego o seu peso. E aprenda, carrega o meu e aprenda de mim que sou manso e humilde. É o que você está com problema? Está emocional? Está financeiro? Eu te ajudo, eu te ajudo a resolver. Tem coisa que Deus vai resolver, tem coisa que só você vai resolver. Uma outra coisa que Deus não pode fazer, querido, aprenda, Deus não pode fazer o que é para você fazer. Deus não vai fazer o que é para a gente fazer, o que está na nossa alçada, o que nós podemos fazer. Deus não vai fazer, sabe o que Deus não vai fazer? Perdoar alguém que nós temos que perdoar. Ah, Senhor, perdoa o fulano pelo que ele fez comigo. Aí Deus olha para mim e fala assim, você já perdoou? Eu não tenho nada a ver com isso. Queridos, o nosso relacionamento com Deus, ele pode ser mais lindo do que está sendo hoje. Essa convicção que ele veio, nasceu, morreu, e o principal de tudo, querido, não foi que ele nasceu e morreu. O principal foi que ele ressuscitou. E a coisa foi tão linda que ele ressuscitou e andou no meio da galera depois lá, inclusive do galera não crente da época. Ele andou com a galera não crente, andou com a galera crente. Ele fez uma arruaça, a galera pirou, porque ele apareceu em carne e as pessoas viam, ele falava com as pessoas. E não foi só para a galera dos brothers, dos amigos, não. Os não crentes também viram e a galera pirou. Ele fez tudo isso para cumprir ainda o plano A. Não teve plano B, não mudou o plano, irmão. Não mudou, já estava no controle. Não mudou, ele fez para cumprir, ele está cumprindo. Agora a questão é, existe um plano A que é nos salvar, que é nos perdoar, é fazer nossa vida ser maravilhosa. Amém? A questão é, você está vivendo o plano A ou está esperando que Deus já arrume um plano B para transformar a sua vida? Ou está querendo um plano B para que Deus se enquadre, que Deus se amolde ao padrão, estilo de vida, de comportamento, de temperamento que você quer ter? Porque a gente faz isso, irmão. A gente tem uma facilidade de fazer isso. Uma prova disso são algumas orações que a gente faz. E existem muitas pessoas que têm costume de orar assim, Senhor, vem com teu poder e glória. Vai lá na vida do fulano e faça assim, assim, assim. Está dando uma ordem para Deus. Vai lá na vida do fulano e faça assim, assim. Deus, vai lá e faz assim, assim, assim. Dando ordem, comando para Deus. Como se Deus fosse, ué, agora é você que manda, é? Sou eu, mas não? Você que está me dizendo o que eu tenho que fazer, não era eu que tinha que falar o que você faz, para você fazer, o seu bebê me obedece e a gente está na amizade. A questão é que esse tempo, a gente não tem mais tempo a perder. A gente não tem mais tempo a perder, a gente não tem, na verdade nunca tivemos. Porque quando a gente se associa com Deus num outro nível, a nossa vida se transforma numa vida muito melhor. O casamento fica melhor, as emoções começam a entrar em ordem. Eu começo a não explodir, a não me chatear, a não me zangar como era antes. A gente começa a ter freios. A gente começa a ficar mais feliz. Sabe por quê, querido? Eu estava pensando nisso na hora que a gente estava adorando ao Senhor, cantando louvores lindos, maravilhosos. E eu estava ouvindo contraste de voz. Eu sou apaixonado em contraste de voz. Eu sou apaixonado por contraste de voz. Eu só tenho um problema, eu só não consigo aprender como é que faz. E não sei como é que é. Aí eu tento fazer uma, depois não dá certo, tento fazer outra, eu volto para a original, aí eu vejo que a original... É melhor falar, né? Ô glória, melhor falar a gente consegue, né, irmão? Se tiver que falar, a gente fala mesmo. Hã? Então pronto. Então, tem o contralto e eu canto contra alto, entendeu? Então, né? Enfim. A questão é que a adoração, quando ela começa a viver um estilo de vida, gera uma amizade com Deus fora do normal. Quando a gente começa a cantar contra as circunstâncias, quando a gente não espera uma canção para celebrar porque está feliz, quando a gente celebra de forma profética e já começa a ficar feliz contra as circunstâncias, aí Deus olha e fala assim, é desse jeito que eu gosto. Da canção que nós cantamos, do terremoto aí que vai acontecer, tem a ver com isso, cara. Os caras estavam feridos,
presos, os pés amarrados. Tomaram um pau e os caras começaram a adorar, irmão. Aí Deus vai lá, faz um reboliço, faz literalmente um terremoto, quebra tudo, literalmente abala a estrutura. Que coisa linda é o que acontece na nossa vida. O casamento, ele é melhorado quando a gente adora. A adolescência é transformada quando adora. Eu estava pensando sobre isso na hora da adoração. Um adolescente, que já percebeu que a adolescência, na verdade, cada fase da nossa vida, nós temos os desafios. A adolescência não tem nada de pior do que os outros. Mistificaram a adolescência. Ah, adolescente é aborrecente. Mentira. Adolescente na presença do Senhor é uma bênção. Amém, querido? Os nossos filhos, os seus filhos, os filhos dos outros, na presença do Senhor é tudo uma bênção. Amém? Cada idade tem seu desafio. Adolescente tem seu desafio. O quarentinha começa a precisar de um negócio, né? Aí já tem outro desafio. Não é verdade? A questão é que a adoração, cara, ela quebra peso, ela quebra julgo, mas e a adoração, ela gera proximidade com Deus. Não é só cantar, é cantar com entrega. É cantar com entrega. É cantar em seus braços é o meu descanso, e eu cantar isso quando eu realmente preciso descansar. Ou eu cantar isso depois que eu já descansei e já tive a vitória, eu posso cantar e já receber vitória. Se eu não recebi a vitória ainda, eu posso cantar e declarando, os seus braços é o meu lugar de descanso, é o meu lugar de descanso, eu vou descansar no seu braço. Eu nasci para te adorar, então eu canto lavando louça, eu canto trabalhando, eu canto dirigindo, eu canto contra Satanás, irmão. Irmãos, quando a gente começa a entender que o estilo de vida, de adoração, de busca, de intimidade, nos conecta com o plano A de Deus, irmão. Eu vou repetir. Nós precisamos acelerar o processo intencionalmente. Olha aqui para mim. Intencionalmente, nós precisamos acelerar o processo de intimidade com Deus para nos conectarmos com o plano A dele. Quanto mais conectados com Deus, mais vamos saber e conhecer o plano A. Vai chegar num tempo da nossa vida, querido, a gente refletir sobre isso. Como vai a nossa vida, como vai a sua vida. Se você está conectado com o plano A, quer ser salvo ou não. Se você está enquadrado no 16 ou no 17 de João 3, se você está enquadrado no que vai ser salvo, ou enquadrado no 17 que vai ser julgado. Ele não veio para julgar, ele não veio para condenar, ele veio para salvar. Só que tem um detalhe, quem não crê já está julgado, já está condenado. A questão é, você está crendo mesmo, a ponto de você se entregar seus desejos, suas vontades, seu temperamento, as suas crenças, as suas incredulidades, inclusive? Porque que terrível coisa é quando a gente chega num ponto de ainda como cristãos, como crentes, vindo para a igreja, adorando, levantando a mãozinha, dando dízimo, oferta e participando da Santa Ceia, o nosso coração está cheio de incredulidade. Às vezes a gente não confia que Deus vai fazer na nossa vida. A gente ora pela vida do outro com fé, cara, acreditando, não, meu irmão, vamos orar, Deus é fiel e tal. Mas quando é com a gente, bate a incredulidade. É desse padrão de intimidade, querido, que eu estou falando, que Deus está gerando na nossa vida hoje, que Ele quer gerar na nossa vida hoje, para nós nos enquadrarmos no plano A. Não existe plano B. Eu quero, tudo isso que eu estou falando, tudo isso que eu estou pregando, discursando, falando, é para chamar a nossa atenção de que nível de relacionamento a gente está. Se a gente está procurando um plano B, um plano C, se a gente está pedindo a Deus para mudar as coisas, ou se nós estamos buscando a Ele para nós nos enquadrarmos no plano A. Quer sermos salvos, prosperados e nos enquadrarmos, querido, naquela grande missão que é ir pregar o Evangelho. Você está indo pregando Evangelho a toda criatura? Ide por todo mundo, pregar Evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. O outro versículo diz, ide fazer discípulos. Você está pregando Evangelho a toda criatura? Se você tiver, você está se enquadrando no plano A. Se você não tiver, você precisa estar, porque Ele disse isso para todo mundo. Você está perdoando como você precisa ser perdoado? Ou você só está esperando ser perdoado, mas não perdoa? Você está controlando seu temperamento? Você está buscando viver em santidade? Você está buscando e anulando cada pecado, cada coisa? A gente precisa passar um raio-x, um ultrassom de Jeová, um raio-x de Jeová na nossa vida. Chamar o Espírito Santo, vem cá, vamos trocar uma ideia.
Nesse momento eu não estou me dando conta, ou estou me dando conta desse pecado que eu não estou conseguindo vencer. Toda hora ele vem e eu me distraio. Passa um scan, faz um escaneamento na sua vida espiritual. Qual é o pecado que você tem que abolir? O que você tem que anular? Fala assim, vou botar foco nesse aqui. Ou escolhe 1, 2, 3, aqueles que são mais neuróticos, aqueles que estão mais deflagrados, estão mais evidentes. Fala assim, cara, eu vou combater esse negócio aqui. Qual é a dificuldade? É essa? Então eu vou combater isso aqui. Eu vou romper com isso, eu vou vencer, eu vou entrar num nível de santidade nesse assunto. Aí Deus vai olhar para mim e para você e falar assim, ele está lutando, ele está perseverando. Não está perfeitinho, não é isso. A santificação que eu falei esses dias é o processo do aperfeiçoamento. A gente identificar, opa, está errado aqui, Deus, eu não quero mais essa parada, me ajuda. Aí Deus fala, é claro. É fácil imaginar um filho chegar perto de mim e falar assim, pai, o que eu preciso fazer para te agradar mais? Não para pensar, quem é pai aí sabe disso. Imagina um filho falando, pai, o que eu preciso fazer para te obedecer mais? O que eu preciso fazer para te agradar mais, para ficar segundo o projeto? Olha que pergunta maravilhosa de um filho. Aí eu falo assim, não vou te ensinar como me obedecer mais não. Eu não vou te ensinar como me agradar mais não. Pode ser rebelde mesmo, pode ser vacilão mesmo. Faz sentido isso, irmão? Se nós que somos homens falíveis, nós vamos ter o prazer de ensinar os nossos filhos sobre isso, imagina o Deus Altíssimo. Ele não vai te ensinar a acertar? Ele vai te ensinar a fazer o certo? A voltar para o plano A? E essa noite eu quero te convidar a realmente pensar como fazer para se enquadrar ou para voltar para o plano A. Vamos orar, queridos? Vamos ficar de pé. Quero orar com vocês. Eu quero orar sobre isso com vocês. Feche seus olhos. Já nós vamos para nosso momento de Santa Ceia, mas antes disso eu quero te fazer algumas perguntas, e a primeira dela é, você está enquadrado no plano A de Deus? Se você entende que em algumas áreas ou alguma área você não está enquadrado, qual o compromisso que você vai assumir com Deus hoje para se enquadrar? O que você entende que está quebrando o plano, está fora do processo? E o que você precisa fazer para abrir mão e voltar para esse plano maravilhoso, que é o plano A, é te salvar, te prosperar, te dar uma vida maravilhosa, te dar paz, te ajudar a viver o plano dele, que é a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. O Espírito Santo do Senhor está te convidando nessa noite para você vir para o plano A, vir para a salvação, vir para o arrependimento, ter seus pecados apagados e perdoados. Ele vai te capacitar com aquilo que você não consegue. Ele vai te dar coragem quando você precisar. Ele vai te dar força quando você precisar. Aleluia. Pensa na tua cabecinha, pensa aí no teu cabeção, como é que você vai fazer, como que você pode fazer, do que você precisa abrir mão. O Espírito Santo, ele está nesse lugar, ele já estava. E nós demos liberdade para ele agir na nossa vida. E quando você dá essa liberdade, ele fala com você, ele te direciona. O que é que você precisa abrir mão, o que é que você precisa renunciar. Espírito Santo de Deus, quanto mais nós lemos, estudamos a Tua Palavra, para vivermos a Tua Palavra, mais nós vamos entendendo que o plano A foi ter amizade com a gente. Foi fazer com a gente uma relação linda, de amizade, de intimidade, de proximidade. Mas a verdade é que quanto mais nós estudamos, nós também entendemos o quanto o pecado nos afasta, nos distrai, nos esfria. E nessa noite, Deus, o meu propósito como ministro do Teu Evangelho, ministro da Tua Palavra, é trazer isso como reflexão para a nossa vida. Para acertarmos mais, sermos cada dia transformados, ó Pai, de glória em glória, até chegarmos num nível, ó Pai, onde o Senhor pode olhar para nós e falar assim,
Filho amado, em quem eu tenho prazer. Ei, Espírito Santo, nos ajude na nossa fraqueza, naquilo que nós não sabemos fazer, naquilo que até mesmo não sabemos orar, Deus. Essa noite de transformação, Jesus já nasceu, Jesus já morreu, acima de tudo ressuscitou para cumprir o plano A. Temos intimidade contigo, Deus. Obrigado por esse despertamento, obrigado pela tua palavra de amor na nossa vida hoje. Obrigado porque o Senhor nos ama, Deus, o Senhor não desistiu da gente, estamos vivos, e porque estamos vivos podemos decidir acertar hoje, podemos voltar para o plano A hoje, voltar para um tempo de intimidade, de relacionamento seguro, de segurança contigo, de confiança, reconhecendo que o Senhor tem o melhor, o Senhor sempre tem razão, o Senhor sempre sabe o que faz, o Senhor nos ama, o Senhor sempre tem razão e o Senhor sabe o que faz. Então nos ajude a confiar mais nisso, Pai. Nós queremos aprender a confiar mais nisso. A renunciar mais, ó Pai. Renunciarmos mais, Deus. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus. Continue com seus olhos fechados. Se você tem algo a confessar para o Senhor nesse momento, confesse. Peça perdão com o compromisso de melhorar. Confesse a Ele, renuncie, assuma o compromisso de que você vai lutar para vencer isso. Faça isso aí agora. É você e Deus, querido. Quem está do seu lado não pode te ajudar, seu marido, sua esposa. Começa de forma individual e depois entra no casamento, entra no relacionamento com os filhos e a vida vai melhorando, vai tomando cada dia uma proporção melhor. Faça a sua oração naquilo que o Espírito Santo está te direcionando. Ô Espírito Santo, nos mostra, Pai, aquilo que a gente ainda não sabe. Nos mostra aquilo que a gente ainda não compreendeu. Nos mostra, Deus, aquilo que está oculto, Deus. Nos mostra aquilo que precisamos transformar, mas que ainda está oculto. Nos mostra, Deus, aquilo que ainda está oculto, Pai, em nome de Jesus. A começar em mim, Deus, eu quero ser transformado a cada dia, Deus. A começar em mim, eu quero ser transformado a cada dia. A começar em mim, Deus. Traga, Pai, em nome de Jesus, traga luz para os seus filhos. Traga luz para todo esse povo que está aqui hoje, Deus. Aquilo que ainda não está perceptível. Pecado oculto, pecado escondido. Aquilo que às vezes a mente nem percebe ainda que é pecado, mas que desagrada teu coração e atrapalha de viver essa intimidade e de cumprir o teu plano na nossa vida. Nos ajude, Deus, a buscar cada dia mais a tua palavra, que é a verdade, que é a luz, que é o caminho certo. E que não nos deixe errar, Deus. A tua palavra sempre vai dar certo. Nós te louvamos, Pai, te engrandecemos. Muito obrigado por esse culto, obrigado, Pai, por cada pessoa que veio, obrigado pelo culto lá com as crianças, obrigado por tudo aquilo que foi construído lá também. Muito obrigado porque o Senhor ama as crianças, ama o coração delas, ó Pai. Tem grandes planos também para elas. Nós te louvamos e te engrandecemos. Em nome de Jesus, Deus. Amém e amém. Pode ficar de pé do seu lugar. Eu quero compartilhar um texto que a gente já vai partir para o tema da Santa Ceia.